O Reino Unido vive o colapso da segurança básica. Sindicatos e grandes redes de varejo agora proíbem seguranças de agir contra furtos, alegando proteção à integridade física. O que parece uma medida de cuidado é a rendição formal ao crime, quando o Estado falha em seu dever de policiamento e a iniciativa privada é impedida de se defender por leis de responsabilidade civil distorcidas. O comércio vira um banquete gratuito. Vamos entender nesse vídeo quais são as causas desse abandono da punição que transforma o cotidiano britânico em um experimento de erosão de direitos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por PNT, escrito por Gladys, o Gladiador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A civilização ocidental repousa sobre um pilar invisível da crença de que o que é seu, e o Estado usará a força para garantir que ninguém tome isso sem o seu consentimento. Não que achemos que isso está correto, mas é o que toda a sociedade ocidental define como garantido. No entanto, o que as notícias vindas do Reino Unido mostram é o colapso acelerado dessa crença. Quando sindicatos e varejistas proíbem seus funcionários de tocarem um sequestrador, eles estão enviando um convite aberto à pilhagem. A propriedade privada, na prática, deixou de existir em solo britânico. Se você não pode defender o que possui e o Estado se recusa a fazê-lo, você não é mais um proprietário. Você é apenas um zelador temporário de bens que pertencem ao primeiro que decidir levá-los. A justificativa de que a medida visa proteger a vida dos funcionários soa razoável, dados os números alarmantes dos casos de latrocínio no país, mas esconde uma armadilha intelectual. Ao remover o risco de resistência, as empresas e sindicatos estão eliminando o único desincentivo real para o crime de oportunidade. O criminoso não é um agente irracional, ele faz um cálculo de custo e benefício. Se o benefício é o produto e o custo é zero, já que não haverá confronto físico nem perseguição policial, o crime torna-se a escolha lógica. O Reino Unido transformou o furto em um negócio de win-win situation. A consequência direta é o que o economista Murray Rothbard descreveria como o triunfo da desordem financiada pelos pagadores de impostos. O cidadão britânico financia uma polícia que, em vez de patrulhar corredores de supermercados ou investigar furtos de baixo valor, gasta recursos monitorando ofensas em redes sociais. Quando a polícia decide agir, como o caso da prisão de ativistas que planejavam ataques a lojas de luxo, ela o faz de forma reativa e cirúrgica, focada apenas em grandes organizações que geram visibilidade. O furto ao pequeno comerciante é completamente ignorado. Esse cenário cria um ambiente de caos seletivo. O Estado mantém sua força para cobrar impostos e multar o cidadão que estaciona em local proibido, mas retira essa mesma força quando o direito de propriedade desse cidadão é violado. É um sistema operando em modo reverso, retirando de você o direito de se defender legalmente sob a ameaça de processos por agressão, mas não te entrega a segurança que prometeu em troca do monopólio da violência. O impacto econômico dessa política de não intervenção é devastador e previsível, já que os prejuízos causados pelos furtos não desaparecem magicamente no balanço das empresas. Eles são repassados diretamente para o preço final dos produtos. O consumidor honesto, que trabalha e paga pelo que consome, está pagando uma taxa do roubo, embutida em cada litro de leite ou quilo de batata. É uma redistribuição de renda perversa, na qual o trabalhador subsidia o saqueador através da inflação dos preços do varejo. Além disso, estamos vendo o surgimento de desertos de varejo. Em bairros onde o índice de furtos torna a operação inviável, as lojas simplesmente fecham as portas. Redes como Morrison e Waitrose, ao adotarem essas regras de passividade, estão apenas preparando o terreno para sua própria retirada dessas áreas. O resultado é a destruição da vida urbana e do acesso a serviços básicos. Sem segurança, não há investimento. Sem investimento, não há comércio. Sem comércio, a comunidade morre. O Estado britânico está assistindo à favelização de seus centros comerciais por pura omissão ideológica e burocrática. Outro ponto que merece atenção é a distorção das leis de responsabilidade civil. Por que as empresas proíbem a intervenção? Porque o sistema jurídico britânico tornou-se tão hostil à legítima defesa que um segurança que mobiliza um ladrão corre mais riscos de acabar na cadeia ou ser processado do que o próprio ladrão. O agressor é visto como uma vítima do sistema, enquanto o defensor da propriedade é visto como um agressor em potencial. Essa inversão de valores é o combustível que alimenta a crise. Quando a lei protege o criminoso contra as consequências de seus atos,
ela deixa de ser lei e passa a ser um instrumento de opressão contra os justos. A prisão de ativistas que planejavam furtos em lojas de luxo é apenas uma manobra para manter a aparência de ordem. O Estado escolhe alvos específicos que possuem relevância política para demonstrar serviço, enquanto permite que a base da economia apodreça. Prender um grupo de planeadores é fácil e gera boas fotos para os jornais. Agora, garantir que um supermercado de bairro possa operar sem ser saqueado 10 vezes ao dia exige uma presença policial e um rigor judiciário que o governo atual não está disposto a oferecer. A argumentação de que a tecnologia, como câmeras e reconhecimento facial, resolverá o problema sem necessidade de confronto físico é outra ilusão. Câmeras apenas filmam a decadência em alta definição. Sem uma força física capaz de intervir e um sistema penal que mantém os infratores longe das ruas, a tecnologia é apenas um registro histórico do fracasso. O criminoso britânico sabe que ser filmado não traz consequências reais. Ele usa capuz, máscara ou simplesmente ignora a lente, sabendo que a polícia não aparecerá e que os funcionários são proibidos de se mover. Sob o ponto de vista da escola austríaca, estamos vendo a destruição do cálculo econômico no varejo. O preço deixa de refletir apenas a escassez de recursos e a demanda dos consumidores, passando a ser distorcido pela necessidade de cobrir perdas sistêmicas causadas pela falta de segurança. Isso gera uma alocação ineficiente de capital. Em vez de investir em melhores produtos ou preços menores, as empresas gastam fortunas em sistemas de vigilância inúteis e em seguros cada vez mais caros. É dinheiro jogado fora para tentar mitigar um problema que só tem uma solução: o reestabelecimento da ordem e do respeito à propriedade, se possível, por entidades descentralizadas e privadas, já que o modelo estatal centralizado da polícia mostra-se não apenas ineficiente, mas a favor dos bandidos. Ao tratar o furto como se fosse um crime sem vítimas ou um erro menor causado pela desigualdade, os intelectuais que formulam essas políticas ignoram que a vítima é a própria sociedade. A confiança mútua, necessária para qualquer transação econômica, está sendo corroída. Se você entra em uma loja e vê pessoas saindo com mercadorias sem pagar, seu incentivo para continuar sendo um cidadão cumpridor da lei diminui drasticamente. Por que trabalhar 40 horas por semana se o vizinho consegue o mesmo consumo sem esforço e com a bênção da passividade estatal? O fim da autoridade privada dentro das lojas é o primeiro passo para o fim da ordem pública nas ruas. Se o Estado não permite que o proprietário proteja seu estabelecimento, ele está assumindo a responsabilidade total por essa proteção. E como os dados mostram, ela está falhando de forma miserável. A segurança pública tornou-se um serviço que você paga, mas não recebe. É um contrato quebrado unilateralmente pelo governo. A resistência a esse cenário deve partir do reconhecimento de que a autodefesa e a defesa da propriedade são direitos naturais e inalienáveis. Nenhuma diretriz de sindicato ou norma corporativa deveria ter o poder de desarmar moralmente o indivíduo diante de uma agressão ao seu patrimônio. A liberdade depende da capacidade de manter o fruto do seu trabalho. Quando essa capacidade é retirada, o indivíduo torna-se um escravo da circunstância e da vontade dos saqueadores. O Reino Unido está oferecendo ao mundo um exemplo do que acontece quando uma nação decide que a ordem é opressiva e que a impunidade é uma forma de compaixão. O resultado não é uma sociedade mais justa, mas uma sociedade mais perigosa, pobre e dividida. O banquete dos saqueadores terá um fim, mas ele virá na forma de prateleiras vazias e cidades abandonadas. A economia não perdoa o desrespeito às suas leis básicas, e a primeira dessas leis é que nada é de graça. Alguém sempre paga a conta, e no momento o Reino Unido está cobrando essa conta de quem menos merece, o cidadão que ainda acredita na civilização. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!